E aí, pessoal, tudo bem? Cá estamos nós novamente com um novo Minder Talks. Se você não viu o nosso último episódio, você não tem ideia quem sou eu. Então, eu sou a Carol, trabalho aqui dentro da Minders, agência de Growth e Martech, onde ajudamos as empresas na aquisição, engajamento e retenção dos seus usuários. Eu trabalho diretamente na parte comercial, porém também gosto de falar pra caramba, então por isso que eu tô aqui, né, gente? A ideia de hoje, também a ideia de todos os nossos Minder Talks, é poder passar um pouquinho da nossa cultura, conversando com gente que é muito mais bacana do que nós, tá? E a ideia é que a gente possa sempre testar, falhar e repetir. Mas eu não tô sozinha, né? Eu nunca tô sozinha. Seria muito triste senão, né? Tô aqui com a Floresta Amazônica do meu lado. Florestinha, tudo bem com você? Tudo certo, tudo certo. Prazer, gente. Minha primeira aparição em público, vamos lá. Eu sou o Matheus Floresta, sou responsável por eventos aqui na Minders, então toda a parte de marketing no Brasil, estou trabalhando bastante e também sou responsável por parcerias. E aí a gente começa a construir os relacionamentos com as pessoas do mercado e aí a gente conseguiu conhecer duas peças incríveis, né? Nossos cariocas preferidos. Conhecemos os outros? Não. Os seus cariocas assim, favoritos, né? Ah, você conhece minha gente? Conheço, Então realmente conheço. não dá pra comparar. Então, enfim, queria agradecer pela presença, Gustavo Luciano do Métricas Boys. Sejam muito bem-vindos. Boa, obrigado a vocês pela oportunidade de trocar aqui, né? A gente também não tem como dizer não, né? Então estamos aqui com vocês, mas obrigado de qualquer forma. Uma honra estar com vocês aqui, viu? Agora no papel oposto, porque a gente está sempre entrevistando Carol já em 700 podcasts. Me usaram de um jeito terrível. Já minha imagem já foi um 200 desgaste. episódios Já. Ai, por favor, E Carol, agora chega. estamos Cancelada. no outro lado, né? O lado da gente falar, não fazer pergunta, né? É isso, papinho merda. Convidados Horríveis. Sacanagem. Mas vai ser um prazer a gente trocar esse papo aí. Valeu, pessoal. Mas contem um pouquinho pra galera quem são vocês, né? Então, Boa. acho nada melhor do que vocês mesmos se apresentarem Pô, pro começa pessoal. você. Bem, eu sou o Luciano Fialho, sou CTO na Métricas Boys. Toco toda a parte técnica da Métricas Boys. E é basicamente isso. Ah, não faz nada, então, né? Cara, se vende pouco. legal. Não faz Ele nada, manda. tem Se pouca vende demanda pouco, lá. se vende pouco. Sou o Gustavo Esteves, sou especialista em analytics ali e ajudar as empresas e com otimização de conversão como um todo e também ajudando os profissionais a aprender sobre isso para aplicar nas suas empresas. Então a gente tem tanto a parte de consultoria para auxiliar a galera na Métricas Boss, como também temos a parte de ensino, que tem curso sobre amplitude. Eita. Tem curso sobre métricas de produtos digitais, Product Analytics. Lá dentro, com quem? Nossa, seu inglês Com tá quem? ótimo. Tu viu? Obrigado. Muito bem, Pô, tô muito estudando bem, Duolingo. Então, a gente assume essas duas áreas ali na empresa e basicamente a Métricas Boas é um ecossistema, né? Que tem a parte de consultoria, a parte de educação, podcast, blog, LinkedIn, newsletter, Instagram, Pombo tudo. correio. Isso aí. Pombo Caramba. correio. Sabe que tem umas notícias que chegam através de pombo correio também. Então. É, Não tinham visto um pombo, tipo, que o pombo realmente ele tinha sido preso? Porque Como? ele tinha, juro pra você. Mentira. Teve uma notícia, desculpa, tá, galera? Mas teve uma notícia que o pombo tinha sido preso porque ele tinha sido usado para traficar droga. É verdade, acho que eu vi Juro uma pra vocês. parada. Galera, Eu vi. desculpa, é que a Carol é da Argentina, então as notícias que chegam lá de fora, que chegam aqui, a gente não tá sabendo de nada, não. TDAH pegou forte, pegou Bateu forte. fortíssimo Bateu agora. fortíssimo, cara, mas vai falar, o pombo vai... Cara, pombo também vai pra prisão. É isso. vai, É nóis. Boa. Outra coisa que a gente sempre esquece, na verdade a gente nunca esquece, e ia esquecer agora. Ninguém vem aqui e sai de mãos vazias. Então a gente tem um... eu achei que eu já não saía de mão vazia, que Olha tem um aí, copinho olha aqui, esse mas é copo aqui não outra. é meu, não? Pô, Que Olha isso, aí, muito Presentinho forte. da Minders. Muito forte. A gente já... Pode? Pode, Claro, pode, claro, pode, quero um pode, box. pode, pode. Isso, Olha aí, ganhamos bonezinho. adesivos. Ou, Colante. aí tá aí, Colante. colante, galera. Colante não existe, tá? Caderno. Adesivo. Mas Ó, boné, boné? Tem boné, cara, tem boné. E boné é só do Mind Talks, tá? Tá. Não é nem da Minders, é só deste momento aqui. tá rolando um baralho. Baralhinho. Muito forte. A gente não vai falar com vocês, a gente só vai realmente Jogar um poker. sueca? Tem uma sacola aqui também, ó. Tem sacolinho da Minders. Isso. Muito forte, muito obrigado. Obrigado. Se vocês quiserem fazer mais episódios, Aí é um brincadeira. passei bem A gente vai tratado escalando, assim. né? Não, cada vez que eu vou pro Rio, eu sempre saio com canequinha, com adesivo. Mochila a última vez, Com- esquece, tá? Esquece, Nossa, tá? Loucura. mochila. Incrível. Incrível, Isso aí a então. gente trata bem, igual a gente tá sendo bem tratado aqui, Exatamente. né? Na verdade, a gente Não, tá é. só colhendo o que a gente plantou, Não, né? a gente trabalha com escambo aqui, né? É. O que você tá precisando Sempre esse mês? na Eu mando troca, fazer né? aqui. Boa, boa. Obrigado, muito bonitos os Imagina, presentes, viu, gente?
Obrigado. Imagina, sem problema. Pra isso que a gente tá aqui, né? Pra vocês voltarem, né? Pelo menos obrigados. Além de obrigados, também tem presentinho. Bom que a gente pode marcar já o próximo pra ganhar mimo. A gente tá aqui em Mimo. todos. Daí, A gente e, não não, vai, e não pode ser o mesmo, né? Não pode ser o mesmo. Não pode ser o mesmo. Não, Aí você se Não vira. convida mais, entendeu? Se vira, a Floresta. primeira o budget última já tá vez. limitado, né? Não tá mais rolando. Pessoal, então já entrando um pouquinho do assunto, né, do nosso podcast hoje, eu gostaria de perguntar pra vocês um pouco mais sobre como que começou a Métricas Boss, né? Então, o Gustavo, ele acabou de apresentar um pouco do que vocês fazem, que não é pouco, na real, né? Então, tem muita coisa dentro da Métricas, mas contem pra gente como que foi o início, né? Então, como que começou toda essa Pô, loucura? tem tempo, a gente vai fazer 10 anos aí de empresa já. Mas começou como um blog, na real, né? A gente escreveu uns artigos no blog para falar sobre Analytics da maneira como a gente pensava, né? Web Analytics até então, agora Digital Analytics, para a gente poder começar a falar um pouco do nosso jeito, da maneira como a gente pensa sobre esse tema, né? A gente sofreu bastante na época que não existiam blogs em português sobre ferramentas no geral de Web Analytics. E aí teve acho que uma demanda quando a gente trabalhava numa agência que a gente só tinha documentação em russo para poder ler, umas Inglês. paradas assim em inglês. E aí, pô, maneiro, né? Tem um caminho aqui pra gente poder construir algo. E aí construímos o blog da Métricas Boys, né? Veio no intuito de, ao invés de a gente reclamar que as pessoas só tinham Exatamente. artigos em inglês e espanhol, seremos nós, então, a mudança disso, né? Então a gente fez o blog acontecer, escrevemos uns 10, 12 artigos de primeira, assim, pá. E acabou que isso começou a ganhar atração em grupos de Facebook na época e tal, o próprio orgânico do O Google. orgânico do Ali. Google foi bem A forte. gente assim. começou a ter acesso do nada, a gente se viu com 15 mil acessos no blog, e falou assim, pô, só tem 12 artigos, né? Você tem 15 mil acessos, que doideira é essa? Como é que a gente vai fazer agora para existir, né? Então, a gente sempre teve o intuito de ser uma empresa, mas não tinha a menor noção de ser uma empresa. O intuito era o blog, ponto final, como é que a gente vai construir a empresa, estruturar, vamos ver. Até que um belo dia chegou um e-mail na minha caixa de entrada, porque tinha um contato no blog, perguntando se aquilo que a gente falava, a gente também executava. E era uma empresa aqui de São Paulo para a gente fazer o serviço em 10 sites. E aí começou de fato a empresa, que é beleza, como é que a gente ia cobrar para essa empresa? Exatamente. Aí então. começou, aí a gente automaticamente abrimos a parte que é mais antiga da Métricas Boys, que é a consultoria, né? Então a gente veio aqui para São Paulo, né? Foi em Indaiatuba. Eu sempre gosto de deixar um salve porque foi a nossa primeira cliente e eu faço questão de lembrar o nome dela. Aline Moraes, muito forte. A Aline confiou na gente e era leitora do blog, cara. Então a gente veio para cá para poder cuidar dos 10 sites da IOB Concursos na época. Isso. E aí fizemos a auditoria, que nem existia esse produto dentro da Métricas Boys, a gente construiu para poder atender eles. E a gente fez uma revisão de toda a parte de tagueamento na época da área de Web Analytics deles. E aí, logo depois do desenvolvimento do blog e em paralelo atendendo esse primeiro cliente, a gente montou o podcast em 2015 ali também, para falar sobre, vamos embora, vamos marcar, tipo, o primeiro episódio é o Luciano me entrevistando até. É o Luciano me entrevistando. Tinha convidado, muito aí bom, vamos nós é Não muito tinha bom, budget, não é tinha muito nada, né? bom. Daí chamou o Não, tinha nada. Gustavo. Não. Era eu que a gente gravava, eu editava, e aí era péssimo. É. Audacity. Audacity, Audacity. é uma loucura. A gente Nossa, gravava numa época que não usava tinha também. essas paradas de você conseguir gravar, tipo, StreamYard, não por aí. tinha, Não a tinha gente nada. não subia. A gente gravava no Skype usando um gravador que era o Pamela Audacity, o Pamela Recorder. Recorder. E ele só gravava em blocos de 30 minutos, porque entrava um anúncio no meio da gravação. E aí a gente gravava já meio que contando com esses o 30 podcast minutos. E tinha os blo- 30 ele era minutos. dividido em blocos por causa disso. O podcast tinha 30 minutos, então eu abri o Skype e falava com a Carol. Conversando, falava, Carol, ó, agora vai começar o podcast de fato, eu vou dar play aqui. Aí eu dava play e eram 30 minutos. Quando dava, tipo, 29 e 30, eu já tava me despedindo. Por quê? Porque se desse 30 minutos, ia entrar um anúncio do Pamela Records e aí, pô, a gente ia ter que editar. Pra gente não ter que editar, o podcast é 29 minutos e 50 segundos. Eu imagino que daí, se a pessoa começasse a responder uma pergunta muito complexa, Eu- 20 minutos de a gente deixava recortar. muito fazia- fechado, a gente Eu deixava muito fazia uma fechado. versão 2. Beleza, ó, isso aqui foi bem legal, tem um monte de perguntas que eu gostaria de fazer pro Florestinha, então, Florestinha, vou te convidar já pra gente fazer um segundo, hein? Mas é 29 Olho do minutos, relógio. 50 segundos, é isso. Exatamente, porque senão entrava e invadia a gravação, assim. Era Porque um não era anúncio, né? a gente que gravava os dos dois.
o cara tinha que apertar também o Pamela Recorder dele. E aí mandavam com o áudio em 2 faixas separadas e a gente gravava e editava depois, juntava tudo. E lá são 10 anos. E aí são 10 Agora anos. essa galera que faz podcast é molezinha. É. Sobe no Aqui? YouTube. É. Estúdio bonitinho, Estúdio não faz bonitinho. nada, só Chega- fala merda era no só Chega, áudio. fala e vai podcast embora. no início. Entrega pronto. Né? Era só áudio. E aí a gente, né, até como estratégia de aquisição, Gustavo dava aula desde sempre, eu também comecei a dar aula bem lá atrás, e a gente sempre, para poder conseguir não só clientes, mas colaboradores para nossa empresa. E aí, num determinado momento, a gente montou a área de educação. Então, pô, Gustavo estava exausto, na verdade, trabalhava de segunda a segunda, dando Poxa, aula não faz nada? em todos Que os isso? cantos do Brasil. A gente entendeu que dar aula era bom pra mim, no sentido porque eu gosto, e 2, porque ajudava a cada vez mais desenvolver melhor a maneira como a gente explicava as situações. Então, quanto Uhum. mais você vai explicando aquilo, mais fica implícito, né, Concordo. pra você, assim, Concordo. né? Mas E ao aí mesmo nasceu, tempo- mas a consultoria nasceu do ladinho das aulas? Foi Na realidade- fechamos esse primeiro porque a cliente e já consultoria- automaticamente É já... porque quando a consultoria, o Gustavo já dava aula Isso. antes Tá. da consultoria. E aí meio que foi um caminho natural. A gente É. fez a parceria com uma agência lá do Rio de Janeiro. Eu dava aula com 21 anos eu comecei a dar aula sobre esse tema, em alguns cursos, aí o pessoal começou a me chamar para curso e tal, a gente entendia que não tinha necessidade de nós termos uma área educacional nossa, porque A era gente tava mais... tentando montar área de consultoria naquele momento, É, inclusive. Não E fazia era uma sentido. estratégia de aquisição, então imagina, pô, sei lá, instituições eu dava aula em todas as faculdades lá do Rio de Janeiro e em todos os cursos de extensão que tinham no Rio de Janeiro, então eu dava aula em todos os lugares. E pra gente é uma estratégia de aquisição mesmo, porque eu dava uma aula lá. Aí do nada, tipo, uma pessoa de uma empresa XPTO, naquela aula, entendeu a necessidade daquilo, viu a importância daquilo, entendeu? Talvez pro volume que ela tinha, ela não ia conseguir fazer sozinha, mas conseguiria nos cobrar. E eu saía de cada aula com 1 ou 2 clientes, 1 ou 2 clientes, 1 ou 2 clientes. Então não fazia sentido nós montarmos uma área de educação. Primeiro, a gente estava montando a consultoria, a gente não era ninguém. E era uma estratégia de aquisição pra gente, né? Tanto de talentos, né? Ou seja, pô, tem uma pessoa que fez o curso comigo agora que eu acho ela muito boa. Vou chamar pra trabalhar com a gente, porque, pô, se desenvolver vai crescer. Hoje a gente tem, dos colaboradores que a gente tem lá dentro da Métricas Boys, 99% já foi ex-aluno. É, assim, ex-aluno. de alguma É, hoje o nosso head de tecnologia está com a gente há 10 anos, ex-aluno. A nossa head de vendas está com a gente há 7 anos, ex-aluno. O nosso head de business está com a gente há 7 anos, ex-aluno. E ex-alunos, o Phil é um caso diferente, né? Porque ele também já era amigo nosso, trabalhou com a gente antes, mas a Marina e a Mafê Conheceu. foram alunas. Eu chamei para trabalhar com a gente e foram se desenvolvendo, são heads hoje. Loucura, né? E vocês se conheceram como? Assim, voltando um pouco no Eu ia tempo. fazer a mesma pergunta. Tá vendo? Tô atento. Olha, essa é uma história. Eu vou E eu acho que a gente nunca contou em podcast Cara, é até. uma história engraçadíssima essa. Eu trabalhava na comprafácil.com e aí o meu último dia, toda vez que alguém fazia aniversário ou se despedia da empresa, era meio que comum a gente fazer um almoço no Pizza Hut. Lá na época que existia no Barra Shopping. Sponsor, né? Chama a gente, galera. A gente fazia um almoço lá. Era uma pizzaria gigante e tal. E aí, pô, eu tava me despedindo, ia trabalhar num outro e-commerce e tal, pô, e eu fechei o Pizza Hut. Os 2 andares do Pizza Hut com as pessoas indo lá se despedir de mim e tal, e almoçar com a gente. Nisso, o time de tecnologia que tava lá almoçando comigo, sim, gente, pasmem, tá? Eu era amigo do time de tecnologia, sendo um cara de marketing, viu? Loucuras, loucuras. aprender Não, como- você, quer aprender você como fazer superou, isso, não, é? você superou um Não, time arrasta pra obstáculo. cima. O time de tecnologia inteiro tava lá, viu? É isso aí, milagrosamente o marketing era amigo de tecnologia. E aí o Luciano tava começando. Era o primeiro dia dele de trabalho. Primeiro dia. E o meu último. E aí eu lembro até hoje que ele tava sentado na mesa, um amigo nosso, o Eduardo, fez, e virou e falou assim, pô, esse aqui é o Luciano, vai começar hoje. Eu, pô, cara, prazer, e até nunca mais. Né? Eu vou pra outra empresa, eu não vou te ver, sei lá, vai que você se esbarra por aí. E acabou que, depois que eu fui pra outra empresa, o Luciano, ele é muito criativo, sempre teve um zilhão de ideias pra fazer. E acho que ele teve uma ideia que foi um produto que ele teve um tempo atrás, muitos anos atrás, que esse Eduardo, amigo nosso, falou assim, cara, você tem que conhecer o Gustavo, trocar ideia com ele, e aí a gente começou a falar por e-mail, pô. Tanto é Sim. que esse aplicativo que o Luciano desenvolveu, eu que falei pra ele instalar o GA, eu falei, pô, instala o GA aí, mano, não sei o Sim, que, sim, pá. sim. Pra Foi. ele poder ver quando as pessoas estavam no site em real time, papapá, eu falava isso pra ele, né? E aí acabou que o Luciano foi trabalhar na empresa que eu fui trabalhar. E aí a gente... Não, começou na a verdade eu ficar- fui trabalhar numa agência que é. prestava serviço, só que aí eu fiquei alocado Dentro, dentro do cliente, aí aumentou o contato que a gente Não, tinha, a gente chegou tava até... junto, não sei o A gente quê. chegou até a fazer já um primeiro produto juntos, que foi o o trombone. trombone e tal. E aí foi meio que assim. O assim. trombone era um reclame aqui empresarial, para os funcionários falarem da empresa de maneira anônima.
Aí a gente chegou a ficar em terceiro lugar no Aceleratec, no desafio de startups. Terceiro lugar que a gente ficou ali. E a Exatamente. gente perdeu porque a gente não tinha modelo de negócio. Ah. E realmente nunca pensamos em ter. Realmente né? não tinha. Não, era a parte importante. Por que vocês fazem isso? Porque é maneiro pra caralho, né? Por que vocês faziam isso? Porque, na verdade, na nossa empresa, que a gente trabalhava antigamente, Eu gostaria A de gente queria- falar, a gente queria eu falar, gostaria de falar só alombrar, coisas. tá ligado? Ele só queria falar mal mesmo. Não, e aí a gente fez o trombone, foi maneiro e tal. E aí depois eu fui trabalhar na agência que o Luciano tava, como gerente de marketing digital. Eu fiquei 6, 7 meses na agência e meti o pé. Falei, cara, o valor que eu ganho como professor me compensa, eu posso aumentar agora, ainda mais não dando aula, não trabalhando, né? Eu posso dar aula de manhã também, à tarde, se for o caso. Consigo aumentar para ter esse valor e, paralelo a isso, falei, pô, tô com a ideia da gente montar um negócio aqui. Você topa? Ele topa. E foi a Métricas Boss, que a gente montou o blog ali, comigo me dedicando uns 3 meses sozinho, com o Luciano duplamente, né? Trabalhando na empresa aí também, na Métricas ali e tal, pá, até que a gente pegou esse cliente que a gente mencionou, o Luciano pediu demissão da agência para ficar 100% na Métricas lá. Aí a gente pegou esse cliente e começou a se desenvolver aí que... Tava de férias, na verdade. Foram... Eu tinha quase 2 meses de hora extra e aí eu tirei férias. E aí a gente ficou 2 meses comigo de férias tocando a Métricas Boss. Foi quando a gente veio atender aqui o nosso primeiro cliente. Assim. E aí lá se vão mais de 3 mil projetos atendidos. Exatamente. 10 anos. 3. Caraca. 3 mil 10 anos. projetos. 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. Mas é 10 anos esse ano? Como? 10 anos esse ano que... 10 você anos faz- em 2025. 2025. A gente começou em 2015. E a festinha vai rolar? Ah, vamos, né? Ano que Espero, vem. assim, a gente tá procurando sponsors, Minders. Eita, jogou na cara. Vamos fazer Nico, a festinha de arroba 10 anos, Nico, por favor, viu? Espero que você esteja lá com a gente tomando um chopp, comendo um hambúrguer, que eu sei que você gosta, então. Que loucura, que loucura. E eu sinto também que, bom, quando eu conheci vocês, uma das coisas que eu mais vi entrando Não, você vai meter essa. eu vou ter que Eu contar. acho que é importante, Como porque que você foi meteu o essa assim processo? só. Tá bom. Quando eu conheci vocês, porra, Que falou de um jeito bonito. É. Revela agora, Carolina Nicolini. Era-se o ano 2021, né? Eu tava começando a trabalhar com amplitude. Eu acho que foi no começo do ano? Foi no começo do ano, não foi? No comecinho, metade do ano. E eu tava aí no meu LinkedIn, né? Daí do nada, pá, evento de analytics. Falei, nossa, que bacana, quem que tá palestrando? Todas as ferramentas, menos amplitude. Falei, oxi, Oxi. o que é isso? Mandei uma mensagem muito educada pro Gustavo, falando, você tá louco? O que você tá fazendo que não tem amplitude? Eu não esperava nenhuma resposta, né? Aí ele falou, meu sonho de princesa é poder trabalhar com vocês, por favor, vamos conversar. E nasceu, né? Você tá procurando mensagem? Eu tava procurando mensagem. E nasceu assim, a nossa parceria, né? E daí você falou, por favor, vem, vamos conversar. A mensagem da Carol foi só assim: inadmissível um evento de analytics não ter amplitude. Aí eu concordo com você. Onde você tava? Em Buenos Aires, né? Nada a ver, no meio da Argentina. Então, eu entrei em contato com vocês, né? E a gente se conheceu desse jeito. E lá se vão. E lá 3 se anos, vão né? 3, exato. E também 3 mil projetos. Podcast. Podcast, curso, palestras ao vivo, palestras Camisa online. com a tua cara. Camisas com a Tudo. minha cara. Gente, isso foi incrível. Isso foi incrível. E também, uma das coisas que sempre reaparece quando a gente fala de Métricas Boss, menos achismo, mais dados. Como que surgiu isso? Surgiu ao mesmo tempo que o blog? Ou vocês Isso é começaram legal. a pensar, quem sabe, em meio que um slogan ou algo que acompanhasse o nome da Métricas Boss depois? Como Até que foi? surgiu o Menos Achismo Mais Dados, que o Luciano contextualiza melhor como ele pensou. O nosso slogan era Web Analytics é mais com gráfico bonitinho. Que Vocês foi o- têm uma blusa, bom né? também. Vocês têm Que essa... foi o primeiro artigo do blog. A ideia, na época que a gente montou o blog, tava muito famoso aqueles manifestos ágil. E aí a ideia do primeiro artigo era ser um manifesto de Web Analytics. E aí ficou durante um bom tempo o Durante um slogan. bom tempo. Até hoje a gente usa também o Web Analytics mais com gráfico bonitinho, porque era uma ode, vamos dizer assim, né, ao mercado, porque até então o que os profissionais de analytics faziam era mensuração, e fora isso era tirar print de relatório e mandar. E justamente foi quando começou a surgir esses manifestos, né, o Web Analytics mais com gráfico bonitinho, para falar, pô, cara, não é só analisar gráfico, fazer uau, e dali também surgiu o Não Seja Printeiro, que é, pô, não adianta você ficar tirando print, meu irmão, para poder fazer relatório. E aí foram criando esses aí, o Kill the Hype, né, por exemplo,
A gente Adoro foi isso. fazendo esses manifestos, é um Oi, artigo. por favor, não são kill the hype ou mate os hipopótamos, tá? Eu vou Porque ser honesta, eu Não, mas pensei. quem Eu tá pensei. ouvindo esse podcast aqui e não sabe o que é hype, ou tá vendo É, não, errado. beleza. Que isso? beleza. Que isso? Não é possível. É, não, porque Tem teve, animal, foi. teve uma galera que reclamou na época. Teve uma Sério? galera, teve. Mas, gente, Pô, vocês mas... querem matar o bicho? Não, você Não, e do aqui nada, não- imagina, vocês têm duas frentes. Uma anelite, a outra, tipo, quero matar É, hipopótamo. caçar hipopótamos. É, o hype é um acrônimo, né, pra Highest Paid Person Opinion. Hoje a gente fala Highest Paid Person Opinion, mas é muito mais no sentido de pessoa que senta na cadeira toma decisão, e aí, de novo, né, pensa que a gente tá falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás, pessoas tomavam decisões baseadas na taxa do eu sei, né? Então eu sei que isso vai dar certo. Então era justamente uma provocação pra gente falar, pô, não deixem as pessoas tomarem decisões porque elas acham que é melhor. E sim porque tem dados. Então esses artigos vieram desse manifesto. E aí um belo dia, Lucian Fialho veio com uma ideia. Fala assim, cara, eu vi muita gente falando aí sobre menos alguma coisa, mais outra, tive uma ideia. É, e aí foi isso mesmo. Eu tava vendo que todo mundo tava fazendo meio que uma trend, né? Que antes de existir a palavra trend. Olha só. E aí rolava um menos café, mais não sei o que, sei lá. Mais café, menos açúcar. É. Tinha umas trends dessas, sacou? Sim, e aí a É. gente meio que, pô, vamos fazer um menos Eu X mais lembro. dados. E aí foi isso, assim, não tem uma história muito bonita, assim. Um belo dia a musa interior dele. Então, eu queria algo baixou. assim. Inventa aí, É. vai. Não, você acordou um dia assim, nossa, Um belo dia a musa interior É. dele baixou e ele falou assim, cara, é isso. tava muito inspirado num momento super Isso. criativo aqui da Isso. minha É, eu tava num vida. momento super criativo. E aí, pô, eu Ah, vou escrever aqui essa ideia desse slogan menos achismo, mais dados. Eu falei, cara, foda. Exatamente. Usaremos então, vambora. Foi assim que E surgiu. aí foi assim que surgiu. Foi Mais assim que uma vez surgiu. uma provocação, né, também da gente Exatamente. falar pro mercado. E aí escreveu o artigo, né, acabou se tornando um slogan mais famoso, mais conhecido ali da gente, mas, de novo, mais uma vez, uma forma da gente provocar o mercado para trazer essa consciência de tomar decisões com dados. boa. E vocês mencionaram 3.000 projetos, né? Então é Loucura. trabalho pra caramba com diferentes empresas, também diferentes stakeholders. O que vocês acham que são os principais problemas que vocês acharam nessas empresas quando se trata de dados? Né? O que vocês mais viram de erros comuns, por exemplo? Vou te falar que coleta, processamento e análise. Ou seja, tudo. É, 100% do processo. É, não, é porque tem essa estrutura que nunca funciona, mas eu até iria mais, tipo assim, times de tecnologia que não querem entender ou acreditam que a parte de coleta é menos importante do que a implementação. Então tem vários desafios. O próprio IPO, né, que acaba, na maioria das vezes, a gente gera uma lista de insights e o cara prefere ainda assim tomar a decisão dele baseada na opinião dele. É, No salário dele. No salário dele, exatamente. quando eu falo de coleta, processo e análise, eu posso exemplificar melhor. Coleta é que 97% das contas que a gente pegou estavam alguma coisa errada. Ponto. Então, coleta é... As pessoas não sabem implementar ferramentas de maneira correta. E a maneira correta não é o ferramental tecnológico. Pô, se você jogar um Google aí, amplitude no Google, você vai achar um blog da Métricas Boss, um monte de coisa nossa falando de amplitude, de como instalar, como fazer. O problema é que as pessoas não pensam o que elas querem na ferramenta. E aí vem o primeiro ponto da coleta, que é eu tenho que implementar a ferramenta da maneira que ela me responda aquilo que eu quero. E o que eu quero responder? As pessoas não pensam. Elas acham que a ferramenta vai ser a mãe de Ná que vai prever o que ela quer ver. Então, a primeira parte é a coleta, esse é um problema. A segunda parte é o processamento. Quando a gente usa ferramentas como amplitude da vida, você não vai ter um problema de processamento ali dos dados. Mas o problema de processamento que a gente fala aqui é sobre a visualização deles. Então, muitas vezes as pessoas não sabem aplicar as teorias corretas ali para que as pessoas possam entender aquilo. E aí, esse processamento aqui, a gente pode falar tanto técnico como não técnico. O que é o não técnico aqui? O dado foi processado, ele tem uma qualidade de dados e o que você faz com isso? E aí entra na terceira parte, que é a análise. As pessoas acham que fazer análise é a parte mais simples do negócio, mas a análise é que muda a chave das empresas. Se você não tem uma pergunta e as suas análises elas não permeiam 4 frentes, que é melhoria, identificação de problema, identificação de erro e oportunidade, possivelmente o que você está fazendo é só perder tempo. E aí, essa parte da análise aqui é muito, muito negligenciada, porque as pessoas acham que sabem fazer, acham que são boas, mas não são. E aí entra o ponto que o Luciano falou dos stakeholders aí também, que é, pô, imagina que a gente é uma consultoria que leva um monte de análise para os nossos clientes, mas não análises simplesmente falando, olha, isso aqui é interessante para ver. Não,
Uma análise que diz para você qual é o problema que você está enfrentando, ou qual é a melhoria que você pode ter, ou qual a oportunidade foi enxergada, explicando como é que você faz para executar agora. Então imagina que eu estou lá analisando o meu produto e eu vejo que, putz, eu tive um determinado cohort que tem um churn muito mais alto. E a gente analisou e identificou 3 hipóteses de por que esse churn é alto. Então agora, vamos implementar. Dessa maneira essa hipótese, dessa maneira essa hipótese, dessa maneira essa hipótese. Vamos fazer A, implementar que tem menos esforço nesse momento, enquanto a gente vai fazendo as outras, né? Teu problema não é churn? Você não quer melhorar o churn? Sim. Então por que você não faz isso? Não vamos fazer. Aí passa um mês, fez, putz, não deu tempo. Eu queria te falar, né? Porque você menciona essas 4 frentes, mas no final a oportunidade deveria gerar uma ação, que às vezes não acontece. Isso, A o ação dado não é tá lá, mas acionável. ninguém é executado. Ninguém executa. E aí, acho que talvez a provocação que eu faço ao mercado hoje é que as pessoas estão tão preocupadas no dia a dia delas em bater meta, que ela não entende que para bater meta ela tem que se planejar e olhar não só para o número que está batendo hoje. Então, muitas vezes o problema é, não, nosso churn tem que ser de 5%. Vamos dar um exemplo aqui. Aí a pessoa está vendo que dá 7%. Aí ela quer resolver agora, que tem que ir para 5%. Então ela não olha para frente. E por não olhar para frente, o que ela faz? Ela fica só dando porrada na cabeça. E não entende parede. que se você quer sair de um número para o outro, né, reduzindo um churn, por exemplo, é um conjunto de ações que você vai executar e que no final é quase que cada ação que você vai tomar baseado nos dados lá é uma semente que você Exato. planta, sabe? E aí você vai colhendo aquilo aos poucos. Você tem a Exato, a árvore safra, não a entre-safra, você vai indo, sacou? Exato. E os números não vão melhorar do nada. Isso que E eu nem falo. Não existe vai. uma pílula mágica de eu fazer isso aqui, vou lá, o churn tá melhor. Então, Boa. Qualquer no final- coisa que você faça e que te vendam e que faça isso, você tá sendo coisa enganado aí no ou final dá você alguma merda. tem né? uma lista de coisa pra fazer, você não faz nada, você negligencia a lista e faz aquilo que você entende que é melhor, baseado na tua opinião de hoje. E não baseado em análises que foram levantadas pra você melhorar. E assim, se o seu problema é churn, você já tinha 3 análises ali pra executar, 3 hipóteses pra executar, por que você não focou nas 3 hipóteses, ao invés de pensar na tua hipótese de hoje, na tua dor hoje, no momento que você vive hoje? Porque, de novo, quanto mais a gente toma decisão momentânea, mais a gente tem chance de errar, porque as decisões momentâneas elas podem ser mais emocionais do que racionais. Então, se eu tenho um churn de 7%, minha meta era 2%, eu vou estar num lado emocional muito maior nesse momento. E aí, talvez o que eu esteja enxergando seja muito menos do que eu posso enxergar. Exatamente. E aí não adianta nada você querer tomar uma ação, não vai ser uma ação que vai fazer você chegar a 2% de churn. É. É um conjunto de ações, muito provavelmente você vai ter que Exato. plantar e esperar esse dado maturar, que é um dos pontos, inclusive, que a galera negligencia bastante, que é, o dado ele precisa de ter um tempo de maturação para a gente poder conseguir chegar num nível de confiabilidade dessa informação que a gente está analisando. E aí, na maioria das vezes, a galera, no emocional, quer tomar a decisão para amanhã, ele quer mostrar amanhã que o churn diminuiu, e aí é E de loucura. novo, não faz sentido. Até pode tomar decisão para amanhã, mas ao invés de você repensar a hipótese, olha para o teu backlog, porque já foi levantada a hipótese ali. Então, se agora é o momento, sei lá, você tinha várias coisas para ver, mas agora no desespero é o momento de olhar o churn, ao invés de você pensar em como você vai melhorar isso, já olha para aquilo, porque alguém já falou hipóteses do porquê o churn está acontecendo. Mas aí você tá partindo num cenário onde já tem até um certo nível de maturidade, né? Backlog. então, Nem ideia do que é isso, né? Mas acredito que os problemas são coleta, processamento e análise. E na minha visão, o problema de coleta, ele é resolvido de uma maneira mais simplista. Que é, basicamente, a gente fazer um plano de mensuração, que a gente planeja o que a gente quer medir e para que a gente quer. Ponto. Então, é um ponto que ele é simples, mas é negligenciado. As pessoas, elas montam a ferramenta e benção. Elas não pensam no que elas querem. É mais simplista de resolver, uma vez que elas botam essa etapa na frente. E a análise, todo mundo acha que sabe analisar, né? Todo mundo analisar, só abrir mais fácil. só abrir a amplitude que ela me diz que eu tenho que ver. A análise não é ler o que está escrito no gráfico, né? Isso é Não é, importante deixar exato. claro também. Mas todo mundo acha que a análise é abrir a ferramenta e olhar o que está acontecendo. Não é. E aí, na minha visão, o que mais as pessoas acham que sabem é o que elas menos sabem. Eu também sinto que a análise ela começa antes de você fazer a coleta. Exato. Antes, Porque- você precisa saber quais são os Exato, comportamentos exato, que você quer exato. medir. E aí é que tá, né? Porque por isso que eu falo que a gente acaba tendo uma fricção muito grande com times de tecnologia no geral para a parte de dados. Porque acontece ou o cenário do time de marketing ou o time de traqueia a porra toda aí pra mim e tá tudo certo, ou chega num cenário onde você larga essa ferramenta na mão do desenvolvedor para ele traquear o que ele quer. E aí não escala, né? E aí cada vez mais a gente tá pegando esses clientes onde cada cenário um mais bizarro do que o outro, e o problema sempre tá no início, tá ligado? O problema sempre tá no início, porque os caras não sentaram e pensaram naquilo que eles queriam medir para poder... E aí, quando você começa a tomar a primeira decisão certa, tipo, você
continua num caminho muito mais prático e muito mais simples até. Não tem que inventar. Você quer entender o comportamento do seu usuário? Quais são os comportamentos que são interessantes para você poder analisar? Como que a gente pega essas métricas e distribui dentro dos nossos times? Então vão ter métricas que vão ser específicas para um time de design, vão ter métricas que vão ser específicas para um time de tecnologia, para marketing e por aí vai. Então o ponto principal é que a gente acaba não montando isso, ponto, né? A galera não monta isso. E aí é uma sequência de decisões erradas que são tomadas por causa sempre por causa do início, sacou? Na maioria das vezes. Eu não sei vocês, que também lidam diariamente com isso. Mas o que eu sinto é que quando a galera tá bem, ou seja, bater na meta, os resultados estão bons, a galera entra num status quo de, pô, tá tranquilo. Talvez esse momento que tá mais tranquilo deveria ser o momento onde você daria mais investimento de energia e de foco para as coisas saírem do papel, né? E você avançar. E o que eu sinto não, é quando a galera tá no status quo, a galera fala, pô, tá tranquilo, não, a gente vai fazer isso aí, vamos botar no plano aqui pra fazer. E aí, só prestam atenção nas paradas, só querem fazer as paradas de análise e dar valor a isso é quando estão na merda, que é o outro lado. Que é um ponto importante, porque brasileiro é muito isso, né? O cara no momento de entender o porquê batemos a meta, ninguém faz. Não, tranquilo, batemos. Sacou? O importante é bater a meta. O motivo do porquê a gente bateu a meta não é analisado. E no final, até quando você bate a meta e você deveria estar mais tranquilo de fato, deveria ser o momento onde você faz outras partes, implementa, evolui. E não. Aí a galera fala, não, tô tranquilo. E aí quando tá na merda é um desespero total. Aí começa a ficar, parei as máquinas, ferrou tudo, agora cadê aquele relatório da amplitude? Cadê a cohort? Cadê a porra do churn? Como é que eu analiso? Fica desesperado. Ou também acham que o trabalho é feito só uma vez. É tipo, não, beleza. Mas eu já fiz. Eu já respondi as perguntas que eu queria. Agora a ferramenta vai rodar sozinha. Agora eu já passei pela implementação. Mas... Não, gente. Acha que é igual encanamento, né? Então. Você passa o cano, fechou, tá tranquilo. Prontinho. E pensam que voltando pra ferramenta sem ter implementado novos eventos, ou sem ter feito uma limpeza antes, que... Ou descartado um evento que você comprovou também, uma hipótese. Exato. Pensam que funciona do mesmo jeito, né? Que vai trazer a resposta do mesmo jeito. Exato. Acho que vai chegar num dia que a gente vai ter uma IA ligada na amplitude. Que a pessoa já tem, né? Eu queria falar, já tem. Aí a pessoa vai fazer as perguntas pra ela salvar ela. Mas não adianta de nada se a parte da coleta antes também ela não for repensada, né? Então, baseado no que você já tem hoje, eu tenho uma IA que vai me ajudar e vai me desenvolver em vários pontos. Mas a parte da coleta, que é o que a gente está batendo aqui, que é como é que você volta e pensa, reestrutura e pensa, para que até usando a IA você consiga melhorar isso, né? É que a IA vai te ajudar em todo caso beleza, tudo bem, você queria essa resposta, tá aí. Tá aí. Mas e aí? A ação continua sendo do teu lado. E a coleta também. E a coleta também. Ainda bem, né? Que quando a IA começar a tomar ação, a gente Eu tá ia falar fudido. isso agora. Eu ia falar, a gente quer entrar nesse assunto? Porque eu tô assustada. Eu tô um pouquinho assustada, né? A gente pode entrar nesse assunto se você quiser. Boa. E vocês acham que todas as empresas podem ter esse processo interno? Tipo, todas as empresas podem ser orientadas a dados? Ou a gente tem que encontrar um certo ponto de maturidade primeiro? E o quão complexo precisa ser isso, para pelo menos começar? Pô, na minha visão, não tem mais espaço para as pessoas não tomarem decisão baseada em dados. Quando a gente fala de digital, então, pô, cara, o que mais a gente bateu na tecla quando o marketing digital, quando o Product Analytics surgiu, foi olhar e falar assim, cara, qual a diferença disso para aquilo que a gente vivia? É que aqui eu consigo medir. Ou, como diria a Carol, aqui eu consigo medir e eu consigo analisar aqui essas informações direitinho. Do nada, me joga. Nossa, do nada, isso foi gratuito. Foi gratuito, foi bom. A gente consegue analisar, a gente consegue ver, né? E aí, quando a gente olha pro digital, você não vai analisar, não vai ver, não vai medir? Pô, você vendeu o tempo todo que essa era a diferença do mundo que a gente vivia antes. Então, na minha visão, não tem espaço para medir. E aí, baseado na tua pergunta também, Florestinha, eu acredito que o mercado tem uma tendência a querer complicar demais. E aí, vou tentar trazer esse ponto. Agora é a hora da confusão. Eu vou tentar trazer esse ponto em 2 cenários, tá? Minha visão é que existem em todas as áreas, Product Analytics, Digital Analytics, entre outras, existem 2 frentes. É quem está há muito tempo no mercado e vê que a sua área de Product Analytics está crescendo, está se desenvolvendo. E ao invés dela olhar essas pessoas que chegaram na área, olhar as empresas que estão fazendo isso, e entender com força, quão forte está ficando a área dela, e ela entender como ela pode se empoderar
no seu caso mesmo como profissional, empoderar essas pessoas e empresas a fazerem isso, não. Ela critica. Então ela tenta deixar o negócio mais técnico possível, mais complexo possível, mais tipo, não, essa galera nova tá errada e o cacete. E ela gera um choque, que é, ela acredita que o que ela faz, a maneira que ela faz é melhor, e ela quer deixar tudo mais complexo. Então não. Se você tá na área de produto e você não está analisando os seus cohorts diariamente para ver o seu churn e criar uma análise preditiva de quando vai, você não faz produto. Peraí. Existe step e step. Não, a gente analisa dados com papel de pão, pô. É. Tá ligado? Não tem que ser. A tecnologia não pode estar na frente do problema, sacou? E aí é onde a galera começa a viajar no nível absurdo. Ah, não, se você não tem um lake de dados, você não analisa dados. Me desculpa, você não analisa dados. E no final a gente sabe que não é assim, né? Então, né? Vamos manter as coisas no simples, até porque nenhum Vai processo. fazendo, né? A gente gravou um podcast com o Ricardo Capra e a gente tocou nesse assunto, foi muito interessante, porque nenhum processo de implementação de cultura de dados é saudável, sabe? Vai morrer gente, meu irmão, tá ligado? Vai ter briga pra cacete. Então, no final das contas, quanto mais simples você começa, mais você consegue convencer as pessoas com os resultados que você começa a trazer. Então, pô, às vezes é um cenário de convencimento mesmo, né? A gente tem, dentro das empresas, acima de tudo, um cenário até quase político em algumas empresas. Isso que eu ia perguntar, quanto vocês compram essa briga? Eu Porque compro 100%, não, só uma arrumo coisa, confusão. então, uma coisa é, não, a gente tá fechando aqui um pacote de consultoria, você tem que fazer isso, aquilo, mas aí, tipo, tem todas as coisas que acontecem por baixo dos panos que são necessárias como essa parte mais, cara, jogo de cintura, No né? início do nosso trampo, assim, é muito em cima da confusão que a gente vai ter que arrumar com os times de tecnologia. Isso. Porque não entendem a necessidade. E aí, né, tem o lance do programador antigo, que é o cara que se acha acima do... E não pode acontecer, né? Porque eu costumo dizer que a partir do momento que você dá autonomia, ou que você empodera o time de tecnologia a, tipo, lembrar, ou, sabe, é o cara que tá mais próximo de coletar a porra do evento, de coletar o comportamento do usuário. Não tem ninguém que tá mais próximo do que ele de coletar o comportamento do usuário. Então, quão maneiro não seria se a gente nascesse com as tarefas ou com as nossas funcionalidades já com as dúvidas de negócio que a gente quer tirar? Pô, como que a gente consegue fazer isso? Mostrando para o time de tecnologia o quanto isso é importante. E aí tem a briga de times de tecnologia e marketing, que é aquela briga que a gente, na maioria das vezes, fala, né? O time de tecnologia a gente vai entrar com o time de tecnologia odiando a gente, porque a gente vai gerar demanda para os caras, mas no final o time de marketing também tem sua parcela de culpa e depois são eles que ficam putos com a gente. Porque Ninguém gosta de vocês. Não, mas é porque depois o time de tecnologia fica super comprado, uma vez que ele entende. E acho que tem um ponto específico que é que você entende que você deu um passo a mais no processo de implementação de cultura, né? Que é quando o teu desenvolvedor pergunta, ué, mas não tem evento para esse comportamento aqui não? Nossa. E aí é maneiro pra caramba, né? Mas é um conjunto, né? De novo, é você começar pequeno para você ir convencendo as pessoas, né? Porque acima de tudo é um trabalho de convencimento. É simples. O nosso cérebro, ele quer ter sempre tomar a ação que é mais confortável para ele. Então é muito mais fácil o cara tomar uma decisão baseada no achismo. Ele tira a informação do nariz dele e aí ele vai dizer que é aquilo, porque ele vai usar argumentos como a experiência dele e por aí vai. Então, no final das contas, é mais simples. Então, como que a gente vai convencer esse cara a tomar decisões baseadas em dados? Pô, se eu chegar falando pro cara que ele tem que implementar um lake e, porra, montar um pipeline de dados, tabela Gold, não vai funcionar, saca? Não vai funcionar. Então, a maneira mais simples é, pô, vamos analisar os comportamentos que são mais importantes para a nossa análise de negócio, e aí a gente vai crescendo a partir daí. Então, de novo, é sempre no baby step, que aí você vai convencendo as pessoas ao longo do caminho. Parece que é óbvio, é lógico, tá ligado? Mas é que a maioria das empresas não fazem isso. Mas quando você entra na pergunta de complexidade, o quanto você vai se meter nisso, é que, voltando àquele ponto, é que as pessoas elas tendem a querer complicar demais, e aí tem os dois cenários, né? Que é o cenário, vou complicar demais para... Né, eu entendo isso, enxergo como vou complicar demais para valorizar o meu corre, e mostrar que não é tão simples assim. Só que isso vai totalmente contra ao que a gente pensa em qualquer situação, pô. A criança não sai andando de bicicleta sem rodinha. Ela tá engatinhando primeiro. Quando ela tá terminando de engatinhar, ela aprende a andar e se desequilibra. Quando ela começa a andar direitinho, aí talvez você dê uma bicicleta de rodinha. Aí quando ela tem bicicleta de rodinha, você tira a rodinha, ela anda de bicicleta normal. Ou seja, todo mundo tá evoluindo.
Vai chegar um momento que essa pessoa tá dirigindo um carro, pô. Ela estudou, tá dirigindo um carro, mas ela começou engatinhando. Ela não sabia nem ficar em pé em duas pernas. Ou seja, quando a gente olha isso aqui, você tem que ir para até onde a gente se mexe, até quão complexo é, cara, vai se tornar complexo um dia. Quando você, na realidade, antes, provou valor para as pessoas. E quando a gente tiver a uma das necessidade fases. de ficar complexo, né? Exato, exato. Isso. Porque, na maioria das vezes, o cara quer montar uma estrutura de dados dentro da empresa dele, aí o cara vai lá e contrata um cientista de dado pica, o cara sinistro pra caralho, muito inteligente, ele vai fazer um projeto que vai demorar 2 anos pra poder ficar implementado, e vai ficar pronto, né, e funcional, com ressalvas, né, Funciona. sempre. E aí, no final das contas, pô, o cara que vai olhar lá, que é o cara que assina a porra do cheque, por 2 anos pra isso daqui. Então, de novo, né? Como que a gente poderia criar um MVP de dados que aí a gente conseguiria tangibilizar, mostrar o resultado, até para poder justificar o investimento Exato. para aumento da complexidade. Mas é isso, é step by step, porque pode chegar num cenário um dia ficar complexo, mas não é por conta disso que precisa ser hoje complexo. Então, eu brinco, e é a minha visão, tá? Acredito que todo mundo que analisa dado, não importa por que seja, é analista de dados, ponto. Ponto final, para mim é isso. Se você trabalha aí, sei lá, com o YouTube, e você analisa dados, você é analista de dados, porque você está entendendo qual thumb funciona melhor, qual título funciona melhor. Você está analisando dados e tomando decisão baseada em dados, ponto. Você é analista de dados. Então, a gente, para mim, a melhor forma da gente conseguir convencer o nosso poder ali, não é transformando em quão complexo é gerando valor para aquela área. Então, se eu sei pra caramba, eu sei que pode chegar num cenário de muita complexidade, e que eu espero que chegue nesse cenário de complexidade, no sentido muito mais de eu ter informações mais ricas, mais poderosas, beleza. Mas hoje eu posso chegar simplesmente numa área, que é a área de produto, e falar assim, pô, você sabe medir isso aqui? A pessoa fala, putz, não sei, chega num Product Manager, chega num PO, fala, sabe medir isso aqui? Não. Pois se a gente medir isso aqui, você consegue fazer A, B e C? Consigo. Seria muito bom a gente fazer isso? Sim. Então vamos medir isso. Você só vai medir aquela parada, a pessoa fala, uau, que foda, você já ganhou força. Então aquela parte da política interna, você já tem mais alguém pra bater junto com você da relevância daquilo. Então quando eu chegar num grau de complexidade, eu falar, olha, preciso desse dinheiro para ter o meu link, meu tempo. Pô, eu tenho 200 cabeças que já compram meu barulho, porque com aquela informação mais básica possível, que já auxiliou a pessoa e gerou valor para ela, ela já entendeu o valor. Se eu agora estou prometendo ter uma amplitude, investir na amplitude, ter a ferramenta que me agregue tudo, que eu consiga ver as pessoas que estão fazendo aquilo, pô, vou ter mais gente querendo comprar meu barulho. Do que eu chegar e falar, contrate a amplitude porque vai fazer isso. Antes, deixa eu gerar o valor para essa galera, porque quando eu falar contrate a amplitude, eu ter 20, 30 cabeças que apoiam essa minha decisão. E num cenário de maturidade baixa, que é o que a gente vive hoje e vai viver ao longo dos anos, né? É muito mais fácil você encontrar essas mudanças, essas pequenas mudanças que vão trazer muito verdade. resultado. Porque a gente está num cenário onde todo mundo quer tomar decisão baseada na opinião dela. Então, é muito mais fácil você encontrar essas portinhas que você vai abrindo e vai tirando. É o as low hanging coisas. fruits. É, exatamente. É que quando a maturidade é alta, a gente enfrenta muito esse processo também de resistência quando a gente fala de uma migração de uma ferramenta. Então, não sei, tô usando Salesforce, mas eu quero mudar e quero começar a usar Braze. Eu posso ter essa opinião de um líder, então eu posso ter a opinião de que, olha, esse cara, ele realmente, ele entende por que a ferramenta tem que mudar, ele entende por que ele quer passar para uma visão um pouco mais automatizada com eventos, enfim. Só que daí, quando você vai conversar com os usuários finais, você toma uma porrada, porque eles não querem saber nada. Você tá lá tentando convencer, olha, gente, vocês vão poder fazer isso. Ah, mas eu já faço isso. Eu já faço tudo que você tá me mostrando melhor do que você tá mostrando. Você fica, então tá bom, então, beijinho. Né? Então, a resistência é tanta, mesmo entendendo que, quem sabe, vai alcançar X, Y, Z objetivos, não querem saber, sabe? Ah, mas isso vai afetar meu trabalho diário, eu já sei fazer o que eu faço. Uma resistência bizarra. É porque, acima de tudo, tu tira o cara da zona de conforto dele. Exatamente. Peraí, você vai ter que trabalhar, irmão, tá ligado? Exato. Não, Ou também esse medo de trabalhar. falar, mas pera, isso eu fazia na mão, para outras pessoas. Sim. Isso não vai tirar meu trabalho? Vou deixar de agregar o valor para outras áreas? Aí já fica com o cu na mão. E a pessoa não virou especialista em produto, ela virou especialista em Salesforce. Também. Então, quando ela vai para Braze, ela não entende sobre o produto, ela entende sobre a ferramenta. Então ela tá desesperada de não querer ser Salesforce porque ela já faz aquilo do jeito que ela faz há 10 anos. Agora, a ferramenta é algo que a gente se adapta, né? Quando a gente entende de produto, eu vou usar amplitude, talvez inicialmente
por eu nunca ter usado a ferramenta, eu vou esbarrar em alguma coisa ou outra, mas se eu entendo de produto, eu sei o que eu quero na ferramenta, é mais fácil. Isso é muito mais importante pra gente do que a ferramenta em si. Eu Exato. quero que a sua cabeça ela exista pra pensar em estratégia de comunicação, em estratégia de produto, em teste que você quer E a ferramenta implementar. vai te empoderar isso. Exato, mas a ferramenta sem a sua cabeça, ela não é nada. E aí Então, você fala no final que a ferramenta não funciona, mas na verdade o problema é é a você. sua cabeça. No final do dia, as empresas são feitas de pessoas, É. elas têm, né, suas Não, dificuldades. terceirizar o trabalho dos dados é muito fácil. Falar, É. não, eu não sou analista de dados, não tenho por que saber isso. Mas, cara, você é de marketing, você é de produto, você tem que ter. E isso é muito bizarro, porque a gente estava no E-Commerce Brasil e eu estava observando algumas coisas que a maioria dessas empresas que têm estruturas de dados complexas, elas não estão ainda analisando dados do comportamento do usuário. É muito transacional Sim. tudo. Então, olha Uhum. a oportunidade que ainda tem, sabe? Pra galera que tá ouvindo. Tem muita oportunidade. A gente tá num nível de maturidade onde, sei lá, talvez há 8 anos atrás, a gente tava na floresta, irmão. Tá ligado? Não é nem questão do mato, a gente capinou. Não, Sim. irmão. Era serra. Era o Tarzan, né? Exatamente. É. Então, agora, depois de 10 anos, a gente olha pro lado assim e vê as empresas e você consegue perceber nitidamente que, cara, a gente não mudou tanto assim a nível de maturidade. Então, a gente ainda tem no trabalho de não só de evangelizar o mercado, mas de arrumar algumas Uhum. confusões para poder conseguir chegar no cenário que a gente quer, sabe? E a disponibilidade de conteúdo mudou muito também. Vocês Ah, falaram isso cara. de traduzir coisas de russo. A gente, quando foi fazer o curso com vocês, por exemplo, estudou muito. E tem muito conteúdo. E são coisas que às vezes você fala, pô, são 4 letrinhas que se você seguir, vai chegar a isso. E você vai, é uma parada simples que você começa a desenvolver. Não precisa também precisar, eu vejo muito framework que tem que... Não, a gente vai envolver 12 times, porque é um não sei o quê, umas conexões. Não, gente, começa mais simples. E a gente Sim. tem muita disponibilidade de conteúdo. Muito conteúdo que dá pra ser usado. E as pessoas estão viciadas em ferramenta, viciadas em método. Elas querem arrumar um motivo para usar o método. Sim. E não usar o método porque necessita naquele momento. Exato. E olha que Porra. a gente fala sobre framework, a gente vende ferramenta, Sim, mas a claro. gente fala, tipo, meu, não compra não. Se você não tá preparado, não compra pensando que vai solucionar a tua vida, porque tem muito trabalho antes que tem que ser Se eu feito. comprar meu robozinho aspirador de pó, mas eu não abrir o aplicativo para clicar para ele, ele não vai andar, pô. Eu tenho que clicar nele, né? Eu ou abrir o aplicativo e apertar ou clicar nele para ele aspirar o pó. Aí eu vou falar, pô, esse robozinho não funciona. Pô, eu não aperto essa porra pra ligar. Você empilha essa merda. Porra, eu nem clico nele pra ligar, eu não criar rotina no aplicativo, não fiz nada. E vocês têm algum case foda? Tipo, de vocês pensando nesses últimos 10 anos, né? Falando, olha, não sei, esse projeto que a gente fez ficou muito na minha cabeça, seja porque foi muito bom, ou porque também foi muito ruim. A gente também pode deixar essa porta em aberto pra contar pra gente. Cara, eu tenho um que foi muito bom e foi muito ruim. As Ao duas mesmo coisas ao tempo, mesmo é. tempo, eu gosto disso. Mas um sempre deve ter outro aí também. Não, tem um que eu gosto muito justamente por conseguir dar uma mexida na galera, não só do ponto de vista do trabalho em si, e sim conseguir fazer os caras se movimentarem. Porque, imagina só, a gente tinha um cenário com o cliente onde a gente conseguiu fazer o primeiro sprint de tecnologia orientado a dados. E, no final das contas, a única coisa que a gente fez foi conseguir analisar a quantidade de erros que aconteciam durante a navegação, entender qual era aonde o usuário mais chegava e onde a gente gastava mais dinheiro para ele poder chegar. E, pô, vamos só resolver esses bugs aqui? E aí a gente olha como é que vai ficar a taxa de conversão a partir disso. E aí, além da gente ter conseguido de fato, porque existiam erros que blocavam o usuário de passar para a próxima etapa, o que foi maneiro é que esse processo existe até hoje. Então, uma vez por trimestre que seja, eles sentam para poder avaliar a jornada do usuário, os erros JavaScript dentro da jornada do usuário, e eles montam um sprint só para isso. Então, acho que é uma parada que me marcou bastante, porque é algo que eu não vejo na maioria das vezes. Times de tecnologia não trabalham orientados a dados, né? É pastelaria, que a gente sabe. Eu já arrumei essa confusão várias vezes, foda-se. Cara, o meu case marcou a minha vida, assim, até hoje. Porque ele é muito bom e muito ruim, ao mesmo tempo. Muito ruim porque não foi implementado, cagaram na nossa cabeça. Cagaram mesmo. Merda. Mas muito bom porque é uma empresa global e a matriz entrou em contato dizendo que o site no mundo era igual e aqui no Brasil tinha que ser. E a gente mostrou pra eles que existiam comportamentos culturais no Brasil, tanto que no tange a app, no que tange a site, que são comportamentos culturais que deveriam ser levados em consideração. E aí a gente mostrou, com base em dados quanti-quali, que aquela informação que eles estavam vendendo estava errada. E que minimamente eles poderiam testar aqui no Brasil antes deles subirem isso. E aí, beleza, tanto site e app iam ser iguais. O app era um web view do site, basicamente. E o site era muito ruim para quem era brasileiro.
em vários sentidos, né? O site ele não era expansivo, vamos dizer, né? Ele Responsivo. não, expansivo, quero dizer, tipo assim, ele era aquele site mais anos 98, sabe? Que as barras do lado ficam fixas aqui, Tô e ligado. o site, na realidade, tá no meio. E, pô, o brasileiro, ele tem um aspecto cultural, que não sou eu que tô falando, várias pesquisas você pode procurar, eu vou falar. Quando o brasileiro entra num site ou app que ele acha que é feio, inacabado, ele tem preconceito com esse site ou com esse app. Porque ele olha e fala assim, não, peraí. Pô, site feio desse jeito aqui. Vai roubar meus dados. Não confio. Será que é uma empresa dessa com um site assim? E você mudar essa primeira impressão é quase impossível. É, exato. E então a gente mostrou de dados quanti e quali os aspectos culturais. E aí, pô, a gente conseguiu convencer o presidente no Brasil a fazer testes que comprovassem isso. Fizemos os testes, comprovamos de que se botássemos o site e o app que o Global queria, que a Matriz queria, ia dar merda. E ainda assim, colocaram. Ou seja, por que é bom Bosta. esse case? Porque permitiu a Métricas Boas aprender muito. E aprender sobre pesquisa, aprender sobre teste, aprender sobre geração de hipóteses, aprender sobre análise de dados quanti, quali, tudo isso. Conseguir vender isso para o Brasil e a empresa no Brasil. Conseguir bater na matriz global sobre isso. Mas no final, simplesmente pegaram todos os dados e falaram, isso são irrelevantes. Ou seja, imagina que você tem dados que comprovam que você tomando aquela ação vai ser ruim, e mesmo assim você fala, eu vou tomar essa ação. Aí a ação foi tomada, o site web surgiu e as conversões caíram mais de 27%. Gente, E aí que eles loucura. escutaram a lição do He-Man, né? A lição do He-Man, né? Você esperou o contato veio e ele decidiu tomar a decisão errada de não E utilizar o os dados site que web foram é gerados. assim até hoje. Exatamente. Loucura. É meio que dá, tipo, eu te falei, né? Falei pra você, mas ao mesmo tempo, tipo, nossa, eu te falei. Entendeu? Tipo, você fica, eu te falei, tinha razão, mas ao mesmo tempo, mas eu Ninguém tinha vai razão. jamar um cliente, né? Ainda mais nesse caso que teve um trabalho... Não, o o desejo nosso do sucesso, mundo- o nosso sucesso depende do sucesso do cliente. É Total, junto, a gente tá total. junto, Eu não cara. quero que ele caia, pelo amor de Deus. Pelo contrário, a gente fica Sim. puto. Então, você tinha tudo na mão pra dar certo, fazer Exatamente. direito, você escolheu E de pra forma não consciente acabar- fazer errado. Pra não gente acabar tinha com esse tudo. climão negativo aqui, né? Não, Tem um jamais. case positivo também, que a gente fez com a Dutch Free, que era, eles passavam no carrinho deles um campo, que era o número do voo. Por exemplo, eu e o Luciano vamos voar aqui agora, quando a gente sair desse podcast. Eu sei que eu vou para o Rio, eu sei qual é a minha companhia aérea, eu sei qual é o meu aeroporto, mas eu não faço a menor ideia Ninguém faz. do meu número do voo. E eles pediam esse número do voo ali. Ainda assim, falavam que era importante e tal. Então a gente, de novo, fez pesquisa, mostrou que esse ponto era um campo de fricção. A gente fez uma pesquisa em loco, fomos para o aeroporto lá do Rio do Galeão, pesquisar com as pessoas e fazer só 3 perguntas. Oi, tudo bem? A gente está fazendo uma pesquisa aqui e tal, para o aeroporto. Sabe me dizer para onde você está indo? Ah, sim, estou indo para lugar tal. Qual companhia é tal? Qual horário? Tal. Você sabe me dizer qual é o número do voo? Aí a pessoa tinha que catar a Irmão, eu não passagem. fiz nem meu check-in. A pessoa tinha que caçar Tá dando portão errado, a galera. pessoa Peraí. tinha que catar a passagem na mochila. Ih, não sabe o número do voo. A gente comprovou com dados quanti e quali. Dados quanti, que aquilo era uma fricção, porque mostrava ali nas ferramentas. Quali, em loco na pesquisa, que ninguém sabe o número do voo. A gente retirou esse campo e aumentou as conversões do site em números exorbitantes. Eu poderia ficar aqui 5 7 dias. horas conversando com os meus cariocas preferidos. Eu sei que sou suspeita, porque eu conheço vocês faz vários anos e eu adoro trabalhar com vocês, mas queria agradecer novamente pela presença aqui com a gente. Eu me inspiro muito escutando vocês, sendo super honesta. Então, do meu lado de experiência em consultoria, em produto, Martech, escutar vocês e ver tudo que vocês fizeram até agora é foda. Então, obrigado por terem compartilhado isso com a gente. Agradeço muito a presença de todos vocês também, que tá aí. E de você também, Florestia, aqui do meu lado. Galera, só também deixando em claro que se vocês quiserem ganhar o mesmo kitzinho, que foi muito bonitinho, tá? Muito forte, tá? Muito forte. Muito maneiro. Que o pessoal que tá aqui nesta mesa, é só seguir a gente no @minders.brasil, tá no nosso Insta. Dá um oizinho, pode xingar também, Luciano, não tem problema. A gente aceita qualquer tipo de Eu até engajamento. prefiro. Então, né? A gente sabe. Então a gente aceita qualquer tipo de comentário e engajamento. Novamente, obrigado por vocês Não, estarem muito aqui com a obrigado a gente. vocês. Tá Tá? maluco? E também, obrigado a vocês ali. Obrigado, Valeu. gente. Valeu. Adeus.